Boa noite. Vamos voltar a Mateus 12. Continuando a exposição de uma bela passagem aqui neste evangelho que começamos na pregação passada. Mateus 12. Comentei que isso se passou aproximadamente com um ano e meio de ministério do Senhor Jesus Cristo, mais ou menos na metade, que ele se afastou, vendo que estavam programando matá-lo, estava crescendo essa oposição, e que ele continuou curando pessoas, fazendo milagres, mas pediu que não espalhassem, não divulgassem, ele não queria se expor à publicidade. Comentei que 2 motivos, pelo menos, o levaram a fazer assim: motivo estratégico, por causa da missão que ele tinha, e motivo pessoal, que veremos hoje com mais detalhes. Então, nós já vimos do 15 a 18, quando o Mateus cita quase literalmente uma longa passagem de Isaías 42, de 1 a 4, que eu nem li, porque é muito parecida a citação. Vimos aqui que o Pai, Deus Pai, disse que o Messias, Jesus Cristo, era o seu servo escolhido, significa ungido, amado e fonte de muito prazer para a alma dele, do Pai. Já vimos isto. E que faria repousar sobre ele Cristo, o Espírito Santo. Comentei até que ali estava a Trindade presente naquela passagem, que não é tão comum assim. E que ele anunciaria salvação ou juízo aos gentios. Muito bem. Então, eu fiquei de continuar a partir do versículo 19. Vamos ver agora 19 e 20. Mateus 18, 19 e 20, que diz: vamos ver o 18 também, para pegar toda a citação de Isaías, mesmo já tendo explicado um pouco do que falei na semana passada. Então, 18. Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito e ele anunciará juízo aos gentios. Até aqui já expliquei semana passada. Então, não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz, nem esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que aponta diretamente para a delícia da nossa alma, que é Ele, o Senhor Jesus Cristo. Delícia para a Tua alma e para a nossa, embora estamos falando aqui de níveis diferentes de existência. Tu como Criador, nós como criaturas, mas Tu disseste que Ele era uma delícia para a Tua alma. Nós, na nossa pequenez, dizemos a mesma coisa. Até onde nós podemos entender como delícia, mesmo com pecados habitando em nós ainda e nos atrapalhando, mas essa delícia vai ser aumentada muitas vezes mais quando estivermos com Ele, já sem resquício de pecado. Como vai ser espetacular o sentimento que nós temos por Cristo, vai aumentar muito com relação ao que é hoje, que já achamos muito gostoso, mas é muito pequeno, muito fraco, comparado com o que vai ser. Então, muito obrigado por podermos mergulhar numa passagem que fala dele, da pessoa dele, da atitude dele, da postura dele quando esteve aqui,
do jeito dele. É muito gostoso um assunto desse para nós, crentes. E se tem alguém aqui que está ouvindo, ou que vai ouvir de outra forma esta pregação, ainda não crente, que o teu Espírito se digne tocar nesses corações para levá-los a Cristo também, como nos levou um dia. É em nome dele que te pedimos e agradecemos. Amém. Então, o que nós vemos aqui são características pessoais da sua primeira vinda. Quando diz, não contenderá, nem gritará. Então, será um homem, seria, né? Um homem pacífico, sem confusões, sem brigas. Algumas vezes, nós vemos na história dos evangelhos, como esta, inclusive, do texto, ele se retirava, sem briga, sem querer confusão. Nem gritará, como diz aqui, não contenderá, nem gritará, são palavras diferentes no original, parecidas, mas diferentes, mostrando algumas formas um pouquinho diferentes dele se comportar, mas sempre aqui nesse sentido de não querer polêmicas acaloradas, bate-boca. Ele era provocado a discussões, muitas vezes, pelos seus opositores, fariseus, inclusive, e principalmente. E o que nós vemos é que ele encerrava muitas vezes a conversa rapidamente. Aqui e acolá vemos uma discussão mais prolongada, mas sempre o tom era de conversa. Não vemos expresso na linguagem escrita, expressa a ideia de gritos, de nomes fortes, em termos de desrespeito. Não vemos. Nem fará ouvir nas praças a sua voz. Mas ele não pregou publicamente, inclusive, às vezes, para grandes multidões, na beira do mar, em planícies, em vários lugares diferentes. Sim, ele pregava, mas à medida que seguia o seu caminho, ele tinha um projeto, ele ia andando. Ele não fazia campanha promocional dele próprio, não mandava juntar gente para ouvi-lo. Era algo natural, um desenvolvimento natural do ministério dele. As pessoas que corriam até ele, a ponto de, às vezes, ele não poder nem comer direito, de tanta gente que tinha ao redor dele, em algumas fases do ministério dele. É interessante, alguns dizem que Jesus foi um profeta e não muito mais do que um profeta. Está certo que ele foi um profeta, embora muito mais do que um profeta. Mas dizer que está errado dizer que ele foi um profeta? Não. Embora errado é dizer que ele foi só um profeta. Outros dizem que ele foi um bom homem, um homem cheio de filantropia, que fazia o bem. Está certo também. Tem uma característica dele que alguns acham que essa não está certa. É que ele foi político. Não foi político. Essa observação está bem fora da realidade. Ele nunca esteve em campanha para um cargo público, nunca andou à caça de votos a qualquer custo, nunca se comprometeu com valores humanos de moralidade, de decência, de honestidade, para poder alcançar certos cargos ou coisas assim.
Nunca. Ele tinha uma causa sincera em favor dos sofridos e tinha uma solução real para oferecer. Ele não sabia o que era promessa de campanha, que é lendária, né? A expressão promessa de campanha. Promete, se ganhar, não faz. Promete para ganhar voto. Então, ele não tinha nada disto. É uma imagem tremendamente distorcida, essa que se alguém tem de Jesus como um político, como se conhece o termo e a classe, todos conhecemos muito bem. Então, ele tinha algo a oferecer, sim, tinha planos para a humanidade, tinha poder para realizar aquilo que ele prometia, isso ele tinha. E, coisa rara, muita sinceridade no coração. E não mentia. Não exagerava, não fazia promessas incumpríveis, mas era absolutamente claro, direto, franco, sincero naquilo que ele dizia. Muito longe, obviamente, de um político. Continuando, então, não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega. Uma característica belíssima de Jesus Cristo. O homem é pecador, sabemos, desde Adão, rebelde, agressivo a Deus, inimigo de Deus, Jesus sabia disso, claro, disse isso também, claro, mas ele via um outro aspecto do ser humano, o aspecto de pessoas perdidas, confusas, sem Deus, como ovelhas sem pastor. Quando ele via um doente, por trás do pecador, que aquele doente era, e que poderia até se explicar aquela doença com base no pecado, sem pecado não haveria doença nenhuma, mas por trás disto, ele via também um sofredor, alguém precisando de misericórdia. Curioso, não sei se você já pensou nisso, mas ele próprio não tinha pecado algum. Então ele podia ser duríssimo com quem tinha. Ele não tinha. Ele não agredia a Deus em nada. Então, quando digo que ele poderia ser duríssimo com quem tinha, significa que ele poderia ser duríssimo com todos. De uma forma que ser humano algum pode ser duro com o outro. Ele se mete a ser, porque nós somos também muito hipócritas, né? Mas, a rigor, não temos muita moral para ser duros com o próximo, no sentido, você é isso, você é aquilo, você tem defeito tal, defeito tal, você próprio cheio deles, talvez até diferentes dos outros, mas cheio deles, defeitos também. Então, qual é a autoridade que você tem de falar do mal dos outros? Que eu tenho? Nenhuma. E quando nós falamos sobre o mal que as pessoas cometem, a necessidade de arrependimento e tudo, é no sentido de alerta, deve ser pelo menos. Especialmente os pregadores devem ter cuidado com isso, para não dar uma ideia de uma superioridade moral. Às vezes até o lugar mais alto que eu estou aqui com relação a vocês, né, até fisicamente, alguém mais alto falando, esse peso no microfone. Mas, a rigor, o peso que nós colocamos aqui, da denúncia contra o pecado e tudo, não deve vir carregado de nenhum senso de superioridade, de estar acima dos ouvintes. De jeito nenhum. Porque somos iguais. Ele, não. Ele era
absolutamente único nesse aspecto, e em muitos outros. Ele poderia humilhar todo mundo que ele quisesse. Sei o quê, seu pecadorzinho, seu fariseuzinho miserável, mentiroso, adúltero, hipócrita. Sim, ele chamou algumas vezes de hipócrita, mas no outro tom, no outro tipo de colocação. Não era para humilhar, não é o propósito de diminuir, esmagar, não era. Podia dizer, e dizia que eles eram pecadores e até hipócritas, mas com outra intenção. É importantíssimo esse aspecto. E ele os via como cana quebrada, conforme tem aqui a expressão, não esmagará a cana quebrada. Então ele olhava você, olharia você hoje, a mim, qualquer nós olhava na época, olhava e via o quê? Uma cana quebrada. Por que eu vou quebrar o que já está quebrado? É isso que Isaías disse 700 anos antes dele, Jesus, vir ao mundo. É isso, ele não vai esmagar a cana que já está quebrada, esmagada. É quase como se ele não vai esmagar mais do que já está. Outra figura que Isaías usa, ele os via como uma chama que estava já se apagando, quando o pavio está fumegando ali, já querendo apagar, que você sabe muito bem como é. Para que terminar de apagar? Então, ele poderia fazer coisas terríveis contra qualquer um, especialmente contra os inimigos dele, o acusavam duramente, durissimamente, lhe insultavam, chegaram a falar que ele agia por poder de demônios, muito forte, muito forte. Ele poderia reagir de uma maneira muito mais forte, obviamente, e como eu já comentei, mesmo quando era duro com eles, e ele era, às vezes, era para ajudarem a abrirem os olhos e a se corrigirem. Esse era o propósito. A tendência do ser humano é destruir. Um garoto não, uma criança, de 1 ano, já está começando a andar, 2 anos, vem uma formiga, pisa. Talvez seja o primeiro ímpeto que uma criança tem quando vê uma formiguinha andando ali, é pisar. Um besouro. Por quê? Aí um jovenzinho vem andando e vê uma flor linda, arranca. Arranca, olha e joga fora. Por quê? Aí os garotos vão matar calango. Baladeira, antigamente, espingarda já comprimido, ou eu não sei, mas deve ser com raio laser, não sei. Aí o adolescente ou o adulto está ali, aí o outro tropeça e cai. Ri porque o outro caiu. E se fez um calombo na testa, ri mais ainda, porque fica mais engraçado. E se ele bolou de cima de uma calçada ou de uma escada, mais engraçado ainda. Aí ri mais ainda. É uma vergonha. E você é desse jeito. E eu sou também igualzinho. Desde pequeno. Esse é o ser humano, pecador, malvado, perverso com o outro, que gosta de ver desgraça no outro, que não respeita a natureza de Deus. Esses ecologistas aí tem um sentido que eles têm uma certa razão. O problema é que eles exageram e chega ao ponto que ficam adorando a natureza, a mãe natureza,
e tudo fica meio divino. O vento é uma divindade, fica uma coisa exagerada. Uma baleia vale mais do que uma cidade inteira. Fica uma coisa exagerada, forte demais e loucos por dinheiro. Mas se você for ver atrás mesmo, a ideia de respeitar a natureza, respeitar o que Deus criou, é muito válida e muito bonita, correta. E há uma lição, o homem bota a mão e estraga. Então, alguém vai defender o maltrato da natureza e vira um ecologista, aí começa a exagerar. Aí acaba o quê? Muitos reagindo contra ele, criticando-os, aí fica uma coisa pela outra. Malvado de um lado e o outro é criticado do outro e acaba sendo incoerente por algum motivo, atrapalha tudo. O que o ser humano se mete a fazer, faz errado. Ele pode começar bem intencionado, mais ou menos bem intencionado, mas rapidamente ele se desvia, até porque, como eu disse, é mais ou menos bem intencionado, porque a intenção já era meio dividida desde o começo. Nada que você faz é 100% santo. Nada do que nós fazemos é 100% puro. O que você faz é misturado com interesse, com pecado, é uma desgraça. Pastor, o senhor chegou com raiva de gente aqui, né? Não. É só botar uns colírios para ler a Bíblia, como ela está escrita. E criar um pouquinho de coragem e humildade para olhar para si com honestidade. Porque eu estou descrevendo você e eu. Só isso. Eu não estou sendo nenhum gênio ao fazer isso, nem precisei ler não sei quantos livros de psicologia para chegar a esse ponto. Porque qualquer um pode chegar a essa mesma conclusão, é só querer e ter honestidade para isso, só. E deixar orgulho de lado. O mundo despreza os fracos, os sofridos. O rico despreza o pobre, maltrata o pobre. Não tem jeito. O forte faz bullying com o fraco na escola. Rápido, é famosa a ideia do fortão do grupo lá, querer mandar nos outros, qualquer coisa, bate no outro, que é menorzinho, fraquinho, magrinho, bate, quer que faça a vontade dele, explora. Jesus se propôs a fazer exatamente o contrário. Ele quis recuperar a cana quebrada. Dar mais fogo à chama lá, que é a lamparina que estava se apagando. Então, quando ele viu o ser humano, ele viu um pobre coitado, que estava destinado a continuar sofrendo aqui na terra, como todos vamos sofrer de alguma forma ou de outra, pior ainda, eternamente no inferno. Ele via assim, então, em vez dele colocar ênfase em afirmações do tipo, vão para o inferno, pecadores perdidos, miseráveis, ele dizia assim, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, vinde a mim, porque eu sou manso, sou humilde de coração, e vou dar descanso para a alma de vocês. Bonito isso demais, né? E em vez de dizer, eu sou um Deus santo, cheio de pecado, aliás, cheio de ira contra o pecado, ele dizia, eu sou manso, como já coloquei, e humilde de coração. Então, ele era meigo, com um ministério muito gracioso, muito largo para com os seres humanos. Esse era o Jesus Cristo que esteve aqui. Só que, se eu dissesse amém e parasse a pregação neste ponto, estaria incompleta a mensagem, porque o texto não acabou. Até
que faça vencedor o juízo. Em Isaías, nós lemos, no original, no Isaías, a profecia mesmo tem, até que estabeleça na terra a justiça, que dá na mesma coisa. É muito importante nós entendermos que essa atitude de Jesus Cristo, que eu venho comentando até aqui, e o próprio texto, é uma característica da primeira vinda dele. Mas não será sempre assim. Quando ele vier a segunda vez, será de uma maneira diferente. Ele virá para julgar e estabelecer o seu reino milenar na terra, de justiça, de retidão, de obediência à palavra de Deus. Então ele vai mudar, é outra pessoa? Não. Intimamente ele não mudou nada, obviamente ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, mas a atitude dele irá mudar, em função do projeto do seu ministério junto aos seres humanos, do seu trabalho junto aos seres humanos, a estratégia, as fases da atuação dele para conosco. Então, essa atitude vai ser diferente. Um pai chega para o filho e diz calmamente: meu filho, não faça isso, eu não gostei. E continua normalmente, tudo bem. Aí o filho faz a mesma coisa, no dia seguinte, o rosto do pai já vai ser diferente da véspera. Eu já lhe disse para não fazer isto. Da próxima vez, não vai ser assim. Da próxima vez eu vou ter que agir. Já está diferente, o mesmo pai da véspera, mesmo filho. Na terceira vez, ele dá uma surra. Pronto. Ele mudou? Sim e não. O caráter daquele pai é o mesmo. A atitude dele com relação a anteontem, ontem e hoje, mudou. Porque as fases que ele tinha que cumprir naquele período de educação do filho, era necessário um tipo de reação, um tipo, outro tipo, e outro depois, o mais forte, e dizer, agora você vai ser fisicamente disciplinado. O mesmo amor, o mesmo interesse, a mesma vontade de educar, mesma, mas atitudes diferentes em função da época. Quando ele veio, ele deu chance ao homem, ao ser humano, de se converter. Aos que aceitarem vida eterna, aos que rejeitarem ou rejeitaram, condenação, isso é justiça divina. Ele não estava deixando de exercer a justiça divina enquanto dizia: vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados. Não. E outra coisa, eu falei que ele, em vez de dizer vão para o inferno, ele diria vinde a mim, mas não significa que ele não falasse em inferno. Falou e muito, eu nunca contei, mas já li em algum lugar que o personagem bíblico que mais falou em inferno foi ele, Jesus Cristo. Mais do que Paulo, João, algum profeta, foi ele. Nunca contei, eu li isso em algum lugar, nunca conferi. Seja como for, ele falou e muito no inferno. Então, muitos que se chamam de cristãos, o próprio nome cristãos, né, de Cristo, e professam, fazem parte de uma religião cristã, muitos, não, inferno, não, inferno de fogo, eterno, não, isso aí aquilo é metafórico, aquilo, não, eu não posso conceber que um Deus bondoso vai mandar alguém eternamente
para o calor do inferno? Não, eu não posso conceber isso. Você não pode conceber, meu amigo? Você não é cristão? O céu não é de Cristo. E você já olhou o que Cristo disse sobre o inferno? Já olhou mesmo, já estudou um pouquinho isso aí? Então ele falou, e muito, mas a ênfase que ele deu quando ele esteve aqui a primeira vez foi para que escapassem do inferno, que estava lá, esperando as almas dos que não iriam crer nele. Estava lá, nunca negou. Então não é que ele veio a primeira vez sem falar de inferno, encabulado de falar na justiça dele, na ira de Deus e tal. Não, ele tinha uma coisa para esconder aqui, depois ele revelaria isso aí. Ele veio primeiro bem, assim, só oferecendo coisas boas, não falou das más. Não é isso. Ele falou tudo o que tinha que falar. Mas a ênfase dele e o caminho que ele apontava era: escapem do inferno. Existe o inferno, gente, mas escapem. Essa é a mensagem dele. Quanto à questão de dizer que era manso e não dar ênfase à ira dele contra o pecado, ou a santidade dele, que é responsável pela reação fortíssima que ele tem ao pecado, não significa que ele não era santo e que não se irava contra o pecado. Claro que sim. E poderíamos mostrar várias passagens em que isso fica evidente. Inclusive, o anjo Gabriel, ao anunciar a Maria o nascimento dele, Jesus, o chamou de quê? De ente santo. Inclusive, no grego não tem a palavra ente. Lá não são duas palavras, ente, santo. Lá é uma palavra só, no original, que é santo. O santo que vai nascer, então ele é chamado o santo. Toda a base para a justiça de Deus ser exercida e a ira dele ser derramada sobre os homens, a base é a santidade dele, que ele não suporta pecado. Deus não, quando ele diz não suporta, não tolera, não quer saber de pecado, ele não convive com o pecado. Tanto que eternamente ele vai mandar os pecadores para o inferno, e todos lá, como a Bíblia diz, estarão totalmente fora. Não entendemos exatamente como vai funcionar essa questão de existência, de espaço e tudo mais, mas a Bíblia, o que ela pode deixar claro para nós, ela deixa. E vai ter aqui Nova Jerusalém, com Deus e o Cordeiro e os seus escolhidos aqui, e lá fora, nas trevas, separados, sem nenhuma convivência, comunhão, sociedade, nada com o próprio Deus santo. Ele não convive com o pecado. Se ele convive hoje, é dentro de um contexto em que tem um plano para essa humanidade, e esse plano está andando. Mas não vai ser sempre assim. Deus não quer os seus santos, os seus eleitos, misturados com quem não é. Deus não quer os salvos por Jesus Cristo misturados e vivendo ao lado de quem não é e tenha ódio. Ou que não tem um ódio explícito, mas despreza, que equivale a uma espécie de ódio, um desprezo. Então, nós lidarmos com pessoas assim ao nosso redor hoje é um contexto, até porque nós éramos do outro tipo. E quantos estão hoje nessa situação de afastados de Deus e hostis a Cristo, que vão ser chamados pelo Espírito Santo, vão ser alertados por nós, crentes, com a pregação do Evangelho, e vão ser tocados pelo Espírito Santo para se converter. Então, ainda está em andamento, mas quando isso estiver concluído, acabou. Acabou. Não tem mais isso de conviver crente em Jesus Cristo com um não crente em Jesus Cristo. Separa. Não tem nada em comum, não é para ter. Mas a época em que ele veio aqui,
não era para mostrar essa ira, embora falasse dela, mas o objetivo era dar ênfase à misericórdia, revelando o caráter dele perfeito e se oferecendo para tomar conta de quem quisesse. Venham. Esse é o nosso Salvador, que eu quis olhar para nós e olhar por esse ângulo. Um dia a paciência de Deus com a humanidade vai chegar no limite que Ele estabeleceu. Eu não gosto de dizer, a expressão até muito usada, mas eu não gosto de dizer, um dia a paciência de Deus vai acabar, como se Ele não tivesse mais recursos de paciência, como às vezes nós temos dificuldade, né, em ter recursos das nossas virtudes. Eu queria ser mais paciente, eu queria ser mais isso, mais aquilo, e não conseguimos e lutamos contra nossas fraquezas, defeitos e tal. Então, eu não gosto muito de dizer que a paciência de Deus um dia vai acabar, então Ele não vai conseguir mais, Ele vai se impacientar. E tá. Não, eu não vejo assim, não. Eu não acho que a paciência de Deus vai se acabar, não. Ele vai simplesmente dizer assim, o que vai se acabar é o período que Ele estabeleceu para exercer a paciência infinita dEle. É assim que eu vejo. Não sei se é muito sutil, mas eu vejo assim. A paciência dEle se acabou. Que é isso? Ele é inesgotável de tudo que é bom. E paciência é uma coisa boa, em princípio. Então vai se esgotar o tempo. Esse vai. Acabou. Encerrou. Pronto. Não vou mais exercer a minha paciência um segundo com pecador algum. Não quero, não preciso, meu plano não vai além disto. Encerrou agora minha paciência contra o pecado. É assim que eu entendo que a Bíblia nos ensina. Vai terminar. Durante a tribulação, ele vai começar a mostrar a reação dele de maneira mais forte sobre a pecaminosidade do ser humano. Já expliquei isso bastante quando expus Apocalipse. Então, ele vai descarregar a ira dele aqui, mas vai haver salvação também de pessoas. Vai ser um período muito, muito atribulado, como diz o nome, né? Tribulação. Jesus volta no fim da tribulação. Vai matar todos os incrédulos. Todos. Ele vai pessoalmente matar. Coisa que não se pensaria no Jesus da primeira vinda, que se propunha a curar, e curava, a ajudar, e ajudava, chamava para vir a Ele. Agora, aquele mesmo Jesus está matando gente. Mudou muito, né? É como eu disse, mudou e não mudou. A personalidade, obviamente, não mudou nada. Ele é imutável, gente. Mas a atitude dele e a hora dele agir, utilizando aspectos da autoridade dele, da pessoa dele, do encargo dele sobre nós e tudo, isso mudou. Então, se não se podia imaginar Jesus matando alguém naquela época, pode começar a imaginar Jesus matando muita gente quando ele voltar. Sem falar nos que ele mata hoje, como disciplina, ou mesmo deixando morrer, como ele é o Senhor da vida, mas não quero dar esse aspecto. Estou falando aqui de matar de uma maneira judicial. Direta, ali, na hora, contextual. Então, ele vai, se entendemos pelas Escrituras, matar todos os que não são crentes quando ele voltar.
e vai instituir o seu milênio aqui na Terra, começando com 0 não crente, aqui, o seu reinado de 1000 anos. Mas pela vontade, pelo plano de Deus, ele vai permitir ainda pecado nestes 1000 anos, em que crentes que entraram no milênio vão casar, vão ter famílias e vão nascer descrentes ainda, numa proporção totalmente diferente do que é hoje. Hoje o mundo jaz no maligno. Então, o percentual é avantajado dos que são perdidos. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. Então, está aí o mundo entregue em grande parte ao diabo. Será o contrário. Então, no milênio que vai se sentir é o peso da justiça do Senhor Jesus Cristo, quando a terra se encherá da glória do Senhor, como eu falei pela manhã, mas ainda vai haver, sim, nascimento de pessoas que não vão se converter ao rei. E é muito estranho para nós, é um plano que nós não temos que compreender, mas somente aceitar e dizer amém, é perfeito o plano, mesmo nós não vendo cada detalhe, mas vai haver uma revolta contra o rei, ele vai se permitir enfrentar uma revolta contra ele próprio no final do milênio, em que Satanás estará preso, depois vai ser solto, mas se eu soltar de novo, vai soltar esse elemento de novo, não pode, porque ele vai, e ele julgou assim, melhor assim, então assim será, mas Satanás será solto e vai tentar arrebanhar mais uma vez, né? Despedida, os que são contra Cristo, e rapidamente serão todos destruídos e jogados no lago de fogo, preparados para o próprio, o diabo e seus anjos, e ali estarão eternamente separados de tudo o que parece ser puro, santo, sem pecado de Deus, como já disse, completamente separados. Então, vai ser assim, e ao longo disto, como já comentei, vai matar pessoas no início do milênio, vai julgar pessoas ao longo do milênio. A Bíblia diz que ele vai dirigir as nações com vara de ferro, porque será necessário. Então, ele vai exercer ali o aspecto de justiça dele, de juiz, de autoridade, contra tudo que é hostil a Deus, é um outro aspecto que vai ser visto dele ali. Primeira vinda de Cristo, ele veio desta forma como falamos, Isaías predisse 700 anos antes. A segunda vinda no futuro, talvez próximo, talvez nem tão próximo, não sabemos, mas também Isaías predisse que ele iria então agir até fazer justiça neste mundo. E hoje, pulamos aqui do tempo que ele esteve na Terra, 2000 anos atrás, para o tempo do início do milênio. E hoje, como é que poderíamos falar da atitude dele para com relação à humanidade presente, à humanidade, à geração viva em cada época da humanidade? Eu não hesitaria em dizer, mesma característica da primeira vinda. Mesma característica.
continue disposto a não esmagar a cana quebrada, a não apagar a torcida que fumega. Ele continua dizendo enfaticamente: vinde a mim. Continua vendo nas pessoas, além de pecadores, que ele nunca negou isso, mas olhando de maneira forte o aspecto sofrido, carente, de ovelha sem pastor. Como é que eu posso dizer isso com tanta segurança, se ele nem aqui está? Nós não vemos mais ele agindo aqui como na época, falando e fazendo esses convites, vinde a mim, coisas assim, não vemos mais. Vemos e não vemos. Mas há um aspecto em que nós vemos sim, ou agora eu terei que dizer, deveríamos estar vendo. Você agindo assim. Você que faz parte da igreja, a igreja é o corpo dele. A igreja faz uma unidade com ele e a igreja formam uma entidade, uma unidade muito misteriosa, chamada corpo místico de Cristo. Nós nem entendemos bem, mas a igreja tem uma autoridade enorme, e é o meio, é a agência através do qual Cristo trabalha, se expõe à humanidade, se apresenta à humanidade. E ele exigiu de você, de mim, o mesmo tipo de atitude que ele teve na primeira vinda. Se abrirmos mão de pregar sobre o inferno, sobre a justiça de Deus, não a nossa, mas a de Deus, claro, sem abrir mão de falar disso, de explicar isso, mas ao mesmo tempo, vinde, não a mim, quem somos nós, mas vá a Ele. Vá a Ele. Sejam misericordiosos uns com os outros. Dê assistência aos carentes, aos sofridos. Ajudem. Ora. É exatamente como ele foi. Ele está simplesmente passando para nós a responsabilidade de termos a atitude que ele teve na primeira vinda. Façam assim. Não quero aqui um bocado de orgulhosozinhos, sou filho de Deus. Uma vez eu vi um adesivo, sou filho de Deus, herdeiro de Cristo e tal, é o fraco. Uma mistura aí de brincadeira. Tudo bem, deixa lá o irmão. Eu não gostaria de brincar desse jeito. Né? Mostra uma certa... Sabe o filho, o papaizinho, o riquinho que chega num lugar, o filho do governador, coisa desse tipo e tal. Eu já vi, filho de governador, estava comigo ao lado, amigo do irmão meu. Chegaram os policiais, que foram desabordar de alguma maneira, ele, bah! Se identificou imediatamente com o filho do governador e disse, pois não, foram embora. Detalhe, nós estávamos errados. Então, ele não quer uma atitude nossa de arrogantezinhos, filhos de Deus, que somos, protegidos contra o inferno, que somos, não alcançáveis mais pelo diabo em termos da nossa alma, que somos, protegidos mesmo, que nós somos tudo isso, somos. Somos santificados em Cristo. Agora sai por aí esmagando gente, humilhando as pessoas. Quem é você, seu pobre descrente, cego? Bíblia, sabe o que a Bíblia diz de quem não acredita em Jesus Cristo, que não crê nele? É um cego. E é o que você é, cego, miserável, pobre, nu. Isso é o que você é. E você? Eu sou filho de Deus, meu amigo. Pior que é tudo verdade. Mas esse ângulo que Jesus Cristo quer, um banho de filho de papai rico, que é isto? Que somos?
Mas é para mostrar e para ser, não é só para mostrar, hein? É para ser e tentar desenvolver internamente. Se não conseguir, que não conseguir mesmo, só um pouquinho, mas entrega ao Espírito Santo, aqui está, meu coração, pode trabalhar, até o ponto de ficar parecido com o de Jesus Cristo. Por favor, Espírito Santo, me faz igual a Jesus Cristo. Esse é o nosso alvo. Incluindo aí a santidade, a ira contra o pecado, tudo isso, mas ao mesmo tempo, misericórdia e uma atitude, aqui, agora, como ele teve na primeira vinda. Atitude nossa, de um olhar misericordioso, de compaixão, de oferecer ajuda. De ver as pessoas como pastores, ovelhas que não têm pastores, e de você dizer, meu amigo, eu tenho um pastor para você espetacular, espetacular. Jesus Cristo, não é aquele pastorzinho lá da igreja não, aquele é cheio de defeito. Eu estou dizendo, é o pastor dele, é o pastor nosso. Tem um pastor para você. Isso aqui você deve fazer. Você está. Você é um porta-voz de Cristo neste mundo. Você tem esse papel. Você é embaixador aqui e tem esta obrigação de espalhar essa atitude com relação ao mundo. Versículo 21. No seu nome esperarão os gentios, os que não são judeus. Nós não temos outro nome a quem esperar. Graças a Deus, porque nós já esperamos. Nós somos crentes, já fomos alvos dessa misericórdia. Mas eu quero encerrar com o tom de responsabilidade, de missão que nós temos de anunciar. Você não tem em quem esperar. Leve para frente, vá a Ele, se você está cansado. Logo antes de começar o culto, estava conversando com um irmão, falando que encontrou uma pessoa que conheceu alguma glória aqui no passado, aqui na cidade e tal, e que hoje está numa situação muito difícil, sozinha e angustiada e tal. É muito bonito ver a angústia desse irmão, a ansiedade de ter passado por ela uma palavra de conforto em Cristo, até falando em dar algum livro para essa pessoa, já procurou, não encontrou a pessoa, mas ali está foi agora, antes de começar o culto, ali está um exemplo muito bonito de atitude que nós devemos ter. E isso, o mundo nos rouba muito em termos de tempo, de cabeça, de preocupações, de dificuldades. Mas sabe de uma coisa? O olhar de Deus sobre nós é muito diferente, penso eu, do que a gente imagina. É muito diferente. Como é que está ali a preocupação daquele meu filho ali, daquela minha filha, da maneira como está tratando as pessoas, da maneira como está anunciando o meu filho, Jesus Cristo, da maneira como está fazendo questão de não pisar em cima de uma formiga e nem de esmagar uma cana que já está quebrada, mas de recuperar. Como é que está isso? O quão útil aquele meu filho, aquela minha filha tem sido às pessoas no dia a dia. Aí eu pergunto, num exame desse, cadê seu dinheiro? Onde é que entra? Cadê a sua posição na sociedade, na cidade?
Cadê os seus títulos acadêmicos? Cadê a sua saúde? Seus exames, bons ou ruins? Cadê? Como é que está se preocupando com o próximo? Vai lá, no centro, no miolo, na essência do que interessa. E às vezes você procurando um modelo de camisa, ou de blusa, ou de sapato, ou batendo pé em algum lugar, ou horas e horas na internet, ou investindo tempo em coisas, não estou nem falando não pecaminosas, não, coisas do dia a dia mesmo, até lícitas, mas exageradas, coisa exagerada, preocupado com o investimento, com o hobby, com isso, com aquilo, com a cor de uma parede, a cor de um móvel, uma coisa importante. E Deus olha assim, não entendeu muita coisa, não. A última vez que ele ali falou para alguém que estava com uma cana esmagada e que procurou dar um auxílio, ou dar uma palavra amiga, ou falou para ele ir a Cristo, faz tanto tempo. Deus sabe o momento exato que você falou ou pensou nisso. Ele sabe perfeitamente. E este exame é o que interessa. Além de outros básicos, esse é um deles. Mas não deixe que a segunda-feira, amanhã, que os outros dias das semanas, lhe roube o privilégio de imitar Jesus Cristo aqui, nesta atitude bondosa, benigna, misericordiosa com as pessoas, sem abrir mão do que a palavra de Deus ensina, da existência do inferno, da existência da ira de Deus, do alerta contra o perigo de morrer sem Cristo. Meu amigo, aos homens está ordenado morrer uma só vez, depois disto do juízo, coisas desse tipo, sem abrir mão disto, pregar o Evangelho como ele é, mas de um ângulo, com uma ênfase que ele deu lá, na primeira vinda. Vinde a mim, vá a ele, você que está cansado e oprimido. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que o teu Espírito Santo nos ajude a aplicar isto, a imitar melhor Jesus Cristo. Em nome dele te pedimos e agradecemos. Amém.